Você segue algum analista do mercado? Recebe relatórios com calls de oportunidades em ações ou futuros? Ou mesmo faz parte de alguma sala de trades ao vivo? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar quais são os pontos positivos e negativos de seguir esse tipo de serviço e como entrar com um mindset alinhado para extrair o melhor em termos de conhecimento e proveito possível. Afinal, vale a pena você fazer os seus próprios estudos ou seguir a análise dos outros? E para começo de conversa, eu acho que o ponto essencial é a gente conceituar o que são esses serviços de análise disponibilizados nesse nosso varejo do mercado de investimentos. Começa tudo pela figura do analista, a pessoa que vai ter nas mãos o poder de te transmitir uma oportunidade, de revelar a sua opinião, de emitir uma recomendação, por assim dizer. Muita gente não sabe, mas o analista de valores é uma profissão regulada. Ele precisa ter uma certificação chamada de CNPI, o Certificado Nacional do Profissional de Investimento, que é emitido pela APMEC. Ele também é credenciado à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E existem dois níveis para essa certificação: o CNPI pleno e o CNPI-T, que somente vai poder trabalhar com análise técnica. E basicamente vão ser três conteúdos, os conteúdos da prova: o conteúdo brasileiro, o conteúdo global, para quem busca trabalhar com análise fundamentalista, e conteúdo técnico, só no horizonte da análise gráfica. Dependendo de onde esse analista estiver focado em tirar a certificação, ele vai ter a certificação mais completa ou o básico para trabalhar como analista técnico. Só que o foco do vídeo de hoje não é o de falar sobre essa certificação ou algo do tipo. Apenas estou citando para que você saiba que se trata de uma profissão regulada. Que qualquer pessoa que estiver emitindo opiniões, que estiver dando direções sobre calls, especificações sobre compra e venda, deve ser um analista credenciado ou então está agindo de forma irregular. E se você está procurando alguém para seguir, não é muito legal você seguir alguém que já começa pelo irregular, correto? Bom, ainda sobre essa questão do analista, tem um detalhe muito importante que também tem muita gente que não sabe. Quando você é um analista credenciado, você é vedado, você não pode operar nem comprado nem vendido no mesmo papel que você está emitindo uma recomendação, seja ela de compra ou venda. E daí vem toda uma polêmica, né? Muita gente entra naquele mérito, o cara não está operando com o próprio dinheiro, isso é bom, isso é ruim. Eu vou compartilhar a minha opinião. Eu não acho que é ruim, tá? Eu não acho que é ruim porque se a pessoa está lidando com dinheiro e a pessoa está lidando com o público ao mesmo tempo, é muito bom que ela tenha um olhar mais imparcial da coisa. Apesar de existir cobrança de todos os lados de qualquer forma, é uma pressão a menos que tem na cabeça do cara que vai estar tentando ser imparcial, menos subjetivo possível, para emitir uma recomendação, para ter um ponto de vista detalhado sobre um determinado ativo. Então eu vejo por esse lado. E tem muita gente que falaria, mas o analista, se ele não opera com dinheiro é porque ele não é bom. E aí eu acho que esse é um pensamento muito reduzido, tá? Eu não penso dessa forma, eu não acredito nisso. Por quê? Porque se a pessoa, às vezes, não tem um capital inicial, ou mesmo não tem um perfil de risco, mas gosta do dinamismo de mercado, ela pode ser um analista tão bom quanto o mais exímio dos estrategistas. E isso é uma questão da pessoa separar o profissional dos seus investimentos pessoais. Às vezes a pessoa tem um perfil excelente para identificar, para seguir a matemática do mercado, só não tem um perfil de especulador. Então vamos tirar um pouco esses tabus de lado, tá? Tem analistas bons, tem analistas ruins no mercado. E eu já digo que eu não sou um analista e não está nos meus objetivos de me tornar um. E é por isso mesmo que sempre que eu compartilho conteúdos com você, eles são conteúdos de sacada, de conhecimento, orientações, direcionamento focado em crescimento, mas eu não recomendo, não faço nenhuma especificação de compra ou venda. Eu sou um trader individual, particular, faço as minhas operações e compartilho aquilo que eu estou aprendendo com você. Então, é importante saber essa questão de que o analista não pode operar aquilo que ele recomenda por um motivo muito importante. Porque muitas vezes você vai ver calls de compra ou venda numa sala de análise que fazem vários trades simultâneos. E justamente se você tiver a noção de que aquilo lá não está sendo realmente executado, de que aquilo lá são referenciais para diversos perfis de investidor, você vai começar a fazer uma seleção do tipo de estratégia, do tipo de ativo, do tipo de frequência que você prefere operar.
e você vai começar a voltar a sua atenção para aquilo que está sendo falado, para aquilo que está sendo mostrado. Porque se você tentar seguir todos os trades, tá claro, a pessoa não tem um limite para operações simuladas, para operações numa tabela de trades, ela não tem limite de liquidez, de tamanho de posição. E se você tentar seguir todos os trades do analista, de todas as vertentes, muitas vezes você não vai ter capital, não vai ser possível gerenciar um capital para isso. Então, fica aí um primeiro ponto de cuidado. Só que tem muita gente que segue analistas e que muitas vezes fala que perdeu rios de dinheiro. Ah, eu perdi dinheiro seguindo fulano tal. E de repente, um outro cara que segue a mesma sala durante o mesmo período ou que acompanha os mesmos relatórios, fala, nossa cara, esse analista é demais, ganhei muito dinheiro com ele. Por que existem pessoas que ganham e pessoas que perdem seguindo o mesmo conteúdo de análise? Bom, vamos descascar um pouquinho a cebola desse tema. São 3 motivos principais, tá? Mas muitas vezes, uma pessoa que está seguindo, ela vai acompanhar a sala, mas ela não vai entrar em todos os trades. E mesmo quando ela selecionar um foco, quando ela selecionar uma determinada área, um determinado papel, uma frequência, uma estratégia, que seria o adequado, já que é muito difícil numa grande mesa de análise você seguir tudo o que está acontecendo, mesmo que ele acompanhe isso daí, muitos dos traders têm uma determinada estratégia de índice futuro e o cara escolhe o trade que ele vai entrar. Isso já é esquisito, né, por assim dizer. Você propõe a seguir um trade que é direcionado por outra pessoa e ele escolhe os trades. Então daí começa a surgir esse tipo de dualidade. Gente ganhando, gente perdendo. Tem gente que entra só no loss, tem gente que entra no gain e no loss e por aí vai. Esse é um dos nossos motivos. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo é justamente porque você tem geralmente nas mãos de um analista o papel que vai dar a entrada, se a operação é compra ou venda, o ponto de entrada, o stop loss e o stop gain. Só que o analista não fala para você, opere determinada quantidade. Ele nem poderia, ele não tem o alcance individualizado do tamanho da tua conta, do teu perfil de sensibilidade ao risco, nem nada do tipo. Não é esse o objetivo. E daí o que acontece? A decisão do tamanho de posição, ele fica a critério do trader, ele fica a critério de quem está acompanhando. E se a pessoa conhece noções de manejo de risco, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ela vai saber dosar a quantidade de lotes, ela vai saber criar uma atmosfera sustentável para as operações. É claro, se o método for bom, porque se o método não trabalhar de acordo com a lógica, com a matemática do mercado, o negócio simplesmente não vai funcionar. Mas partindo do princípio que ele tem algo de qualidade, ele consegue trabalhar na sustentabilidade daquilo com o manejo de risco. Só que tem gente ao mesmo tempo que não tem essa noção, não faz essa administração objetiva dos tamanhos de posição e acaba ou se alavancando muito ou operando pequeno demais. E aí acontece ou no 8 ou no 80 de diferentes pessoas terem diferentes experiências. E muitas vezes tem gente que assume tamanhos de posição que não estaria preparado para assumir. Qual que é o nosso terceiro grande dilema, a terceira grande queixa relacionada a esses resultados de quem segue a análise de terceiros? Muitas vezes o trader que está acompanhando, ele não tem um mindset alinhado com o mindset do analista, ele não tem uma forma de pensar tão alinhada, ele às vezes não está tão convicto, ou às vezes ele não tem um devido preparo sobre o método, ele não entende, e justamente por essa falta de alinhamento do mindset, ele acaba às vezes até entrando junto, mas o ponto de alvo e o ponto de stop ele mexe, ele assume lucros antes do que seria o alvo do analista e ele deixa o stop às vezes esticar ou faz mais curto, enfim. E o resultado disso é que não tem bom ou ruim, mas acaba se tornando uma curva de capital totalmente diferente. Então às vezes a pessoa entrar com o analista, né, seguir parâmetro XYZ para sair, é uma forma dela ficar criando uma teia que vai acabar amarrando ela de alguma forma em algum momento. Ela vai acabar não tendo para onde se mexer, ela vai acabar ficando meio perdida, na verdade. Então são esses os 3 principais motivos da gente ver que pessoas que seguem analistas muitas vezes têm resultados diferentes entre si e dificilmente elas vão remar para uma consistência dessa forma. Existem também muitas particularidades a se considerar. Você já ouviu falar de um ditado de que aquela que é a melhor estratégia para um trader pode ser ao mesmo tempo a pior estratégia possível para outro? Eu vou te dar um exemplo. Uma operação
que segue tendências, né? Ela é classicamente uma operação que tem baixo nível de acerto e uma relação risco-retorno bem favorável. Quando ganha, ganha bem mais do que nas vezes em que perde. E na somatória final, isso pode fazer muito sentido para alguém que entenda, que tenha convicção e que sinta conforto com esse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo pode ter alguém para quem o estresse vai ficar à flor da pele e não vai ter muito por onde andar. E justamente por isso, muitas das pessoas que até mesmo encontram um analista bom, que encontram um trabalho de análise adequado, um profissional bom, que tem um método sólido, não conseguem segurar a pressão, porque elas não interiorizam a convicção da mesma forma como está afirmado para aquele analista, para aquela pessoa que entende aquilo lá. Renato, você está falando que ninguém tem perfil para seguir analista? Não estou falando isso. Tem gente que tem perfil para seguir analista, tem gente para quem serviço de análise é excelente e serve como uma luva. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm um mindset, ou seja, têm uma linha de pensamento, uma linha de crenças, uma linha de convicções alinhada com aquele analista, acredita no que ele está falando, vê transparência, vê credibilidade no que esse analista fala, entende o método, passa a aprender aquele método, usa aquele método como seu, ou seja, ganha convicção naquele método, poxa, esse método vale a pena ser seguido, e entende de manejo de risco. Daí, cara, se você achar um analista que tem essa liga com você e basicamente você trabalhar de uma maneira sustentável, o analista pode ser um grande facilitador. Por quê? Porque de repente você está lá no seu trabalho, você está lá no seu dia a dia, você olha lá, chega um SMS ou chega um relatório com aquela oportunidade do teu método, que você precisaria fazer uma varredura para encontrar. Só que, convenhamos, isso é muito raro, isso é algo raro e a maioria das pessoas não faz. É por isso que essa maioria das pessoas que segue a análise dos outros geralmente está, na verdade, procurando quem culpar. Essa que é a verdade. Porque vai pulando de galho em galho, não aguenta um período de estresse, não tem o devido preparo para encarar um período de estresse. E aí a coisa desanda, né? E para resumir de forma bem direta, como que eu acredito que você deve interagir com esse mundo de análise de terceiros, tá? Eu devo falar a verdade. Eu, Renato, já aprendi muito com analistas, tá? Já aprendi muito sobre análise técnica, muito sobre psicologia de mercado, muito sobre toda a ação do preço. E por isso, eu acho que é um ambiente que faz sentido, se você tem tempo de acompanhar, salas de trade são legais, relatórios de análise também são legais. Por quê? Porque o analista, deixamos todas as divergências de lado, deixamos todos os assuntos polêmicos de lado, uma coisa é fato, o analista está lá todo dia, acompanhando o mercado o dia inteiro. Esse cara adquire uma espécie de olhar especial sobre as oportunidades de mercado pelo que ele considera ser uma oportunidade. Ele começa a olhar de uma certa forma um determinado padrão do mercado e muitos desses analistas, os mais avançados, vão desenvolver um método que captura aquele tipo de padrão, aquele tipo de padrão que está na convicção de lógica de mercado dele. Você talvez demoraria muito tempo para ter um insight de um método como esse. E muitas vezes um insight de um estalo, de um padrão que aquele analista aprendeu a enxergar, aprendeu a identificar, pode ser o que estava faltando para você chegar aonde você queria, para você deixar o seu método no seu estado da arte. Pode ser que o método do analista esteja 100% perfeito e seja aquele método, pode ser. Só que o foco correto de alguém que acompanha o trabalho de um terceiro é qual? É, em primeiro lugar, entender aquilo lá. Segundo lugar, ver se gosta daquilo lá. Terceiro lugar, experimentar aquilo lá. Para só depois de testar, de simular, só depois pensar em operar com dinheiro real. E isso não é só para análise terceira, é para qualquer tipo de estratégia em bolsa. Então, basicamente, você tem que seguir toda uma série de etapas que vão primeiro buscar o conhecimento para depois expandir para a prática. E você vai ver que muitos dos que você conhecer podem ser bons profissionais, podem não ser profissionais tão legais assim, mas muitos dos que você vai conhecer simplesmente não vão bater por algum desses filtros iniciais, por alguns desses critérios iniciais. Então você tem que ir para uma sala de análise, para um ambiente de traders, com o seu mindset focado em aprender, em conhecimento, para depois, se tudo der certo, você seguir operações, ou melhor,
interiorizar alguns daqueles padrões com aquilo que você já conhece e formar um método mais sólido, mais maduro e que passou pelos olhos de outra pessoa além de você. Esse lugar também é muito interessante para compartilhar experiências, tudo mais, enfim. Eu acredito que vale essa troca de experiências. Só que o foco, você tem que setar a sua intenção em aprender, em ganhar conhecimento, em começar a pensar um pouco sobre o ponto de vista daquele analista que você vê que tem um bom trabalho, que você vê que faz sentido. Só que não sair operando qualquer coisa, cara, senão fica muito difícil, senão você vai queimar a etapa, você vai queimar a largada. E para você que está modelando o seu método, para você que está modelando a sua forma de interagir com o mercado, eu também tenho um material que eu quero te indicar para abrir a tua mente. Eu acredito que tudo que você conseguir estudar vai te ajudar muito a abrir a mente, só que se você tiver um material bem direcionado, que vai te dar o passo a passo de toda uma linha de conteúdos diferentes para estudar, que vão se complementar e vão acabar fechando um ciclo de conhecimento, vai ser incrível. E esse material é justamente esse e-book que você está vendo na tela, que é o guia absolutamente completo da análise gráfica. Nesse meu e-book, fui eu mesmo que escrevi, você vai aprender desde a formação básica de um gráfico de preços até identificar padrões de price action, indicadores, ondas de Elliott, por aí vai. Você vai aprender conceitos muitas vezes sofisticados, muitas vezes avançados na análise gráfica. Então, baixa aqui mesmo. É gratuito, tá bom? Por enquanto está sendo disponibilizado de forma gratuita e é só clicar nesse link que está aqui na tela. Se você estiver vendo no smartphone, clica na descrição do vídeo que daí você vai conseguir clicar e baixar. E bom, só para fechar aqui, você sabe que o meu conteúdo ele depende da sua aprovação, não é mesmo? Se você gosta, eu sigo outros conteúdos na mesma linha, eu crio outros assuntos numa direção semelhante e a gente vai aprofundando os assuntos, aprofundando os temas. Se você gostou dessa reflexão, desse bate-papo, e dá um like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal do Portal Alok. Se inscrevendo no canal do Portal Alok, o YouTube vai te notificar sempre que eu tiver um vídeo novo. Isso vai ajudar você a acompanhar essa nossa programação diária, todos os comentários, todo esse bate-bola, a gente tirar dúvidas juntos e termos juntos ideias de conteúdos que vão agregar para você, que vão ser do seu agrado. Fechou? Te vejo então no próximo vídeo.